Pressa, um termo comumente usado pela base do governo nos últimos dias. O medo virou pressa. Eu não achava que os dois eram sinônimos. A Lei 20668 foi aprovada nessa casa no dia 19 de agosto de 2021, autorizando o Estado do Paraná a firmar convênio com a União para ceder as rodovias. Exatos 480 dias. Mas o governo resolveu ter pressa agora. Andava junto com o presidente da República, de mãos dadas, e se orgulhava em dizer isso. 480 dias não existia pressa. Existia medo de se fazer o pedágio caro na época da eleição e atrapalhar o seu resultado eleitoral. Era isso. E agora, com a sua poderosa máquina de marketing, quer dizer que o Paraná tem pressa. O Paraná sempre teve pressa. O que a gente não tem agora é que fazer com que a pressa daqueles que não tiveram pressa quando deveriam ter prejudique o Paraná nos próximos 35 anos. Nós precisamos arrumar as rodovias? Claro que sim. Até porque o governo do Estado não fez a sua parte. Até porque o governo federal passado não fez a sua parte. Se as rodovias estão com problemas, não é por causa de 60 dias, mas sim de 480 dias sem terem cuidados, sem terem investimentos. Só tiveram propagandas. Ou vocês esqueceram aquele que colocou o totem em cima da cada praça do pedágio dizendo assim: acabou o pedágio. Mas agora ele quer o pedágio. Como num passe de mágica, achando que o povo do Paraná tem memória de peixe, que esquece rapidamente o seu passado. Eu não sou contra o pedágio. Eu sou contra que o Paraná seja mergulhado, mais uma vez, na mesma história dolorosa, afliciosa, que matou o desenvolvimento econômico e ceifou muitas vidas. Por isso, tive uma derrota aqui hoje, no regimento, ou melhor, numa manobra de regimento, que eu não vou falar. Mas eu tenho orgulho em dizer que desde que o Lula assumiu, a gente está tendo vitórias sobre o modelo do pedágio. No dia 6 de janeiro, antes do fatídico 8 de janeiro, que fez aquela situação vergonhosa para a democracia, acompanhado do deputado Romanelli, eu tive com a presidenta nacional do PT, com o secretário da Casa Civil, Maurício Muniz, para discutir o pedágio, preocupado com o modelo. O modelo de edital era um só, aporte do 1% já de desconto, e toda aquela história que a gente sabe, que construiu-se com Bolsonaro, e com Tarcísio, e com Ratinho, e com Sandro Alex, o quarteto fantástico, que quer colocar o Paraná na mão do grande mercado de interesse das pedagieiras. Aquele governo que está aqui hoje, que está fazendo acordo de leniência para arrumar novas obras e não arrumando as passadas. Eu quero aqui dizer que naquele dia 6 eu saí animado, porque encontrou-se diálogo de um governo que não fazia pressão sobre o governo daqui, que queria solucionar os problemas. No dia 9 de fevereiro estivemos com o ministro Renan, e a primeira coisa que falamos para eles, que aquele modelo de aporte, do jeito que estava, não dava. Assim se começou uma discussão em aumentar a taxa de desconto do 1% e apareceu agora o 12%. O 12% não caiu do chão, não apareceu do nada. O 12% é o estudo do Tribunal de Contas da União, que garante que se não tiver 11,75% no mínimo de desconto, o pedágio vem mais caro que o outro. Um avanço da frente parlamentar dos 54 deputados aqui, mas de um governo federal que de verdade dialoga e não coage. O governo daqui do estado do Paraná ficou submisso aos interesses do Bolsonaro e não tinha coragem de dizer não. Mas agora ele não precisa fazer isso. Ele encontra diálogo. O governador foi lá, foi recebido. Nós estivemos ontem, no dia 6 de março, com o ministro Rui Costa, que foi sensível. Aliás, eu quero agradecê-lo pela aula de sensibilidade e, mais do que isso, por postura de estadista. Falou assim, o deputado Romanelli estava comigo, junto com o Enio, com a Gleice e com o doutor Faê. Eu quero conversar com todo mundo junto. Eu quero ajudar a fazer que o pedágio vire uma solução e não um problema como foi para o Paraná. Eu quero rever a quantidade de tráfego, porque vocês estão mostrando aqui para mim que tem superfaturamento de números. Aliás, a Socipar apresentou um estudo que tem 70% a mais. Mais tráfego, tarifa mais baixa.
Colocou também que as obras não podem ficar no modelo que está lá hoje do contrato para iniciar no segundo ano. Tem que iniciar no primeiro. Porque nós ficamos ganhando 2 anos consecutivos e não fazem as obras. Só faz para carpir e tapar buraco nesses 2 primeiros anos. Falou ainda de fazermos mais esforços para aumentar a curva, para tirar do 12 e levar para cima, para ter mais desconto ainda. Falou o uso exclusivo do aporte para garantir que as obras aconteçam. Hoje o aporte pode ser usado para 5 finalidades. Desde indenização à concessionária, a pagamento de seguro usuário e outras coisas mais. Ele falou, se for pelo modelo do aporte, a gente tem que usar o aporte para garantir que as obras aconteçam. E quando as obras forem feitas, a gente devolve o aporte e ele não custa na tarifa. E nós estamos defendendo uma coisa parecida, que é o uso da letra do Tesouro Nacional como caução. As duas coisas são caução. Mas qual que é o avanço? Aqueles bilhões que vão ser dados em lance não vão ser base de cálculo da tarifa. Vai reduzir o valor. Colocou também que tem que ser feita a licitação dos outros lotes juntos, porque o lote 1 e 2 são os mais interessantes. E caso ocorra só o 1 e 2 juntos, só o filé mignon, pode haver poucos interessados nos outros. E a maioria das praças estão nos outros. São 12 praças nesse lote e 30 nos outros que estão lá. Então a gente tem que tomar cuidado. E disse bem claro que a gente tem que revisar a tarifa base de edital que está posta hoje. Falou que não há esforço que não será feito, que enquanto puder se baixar a tarifa, enquanto puder se produzir segurança para as obras acontecer, o governo federal vai fazer. Independente do que os outros pensem aqui. Ele está sensível da celeridade que temos que ter. Mas ele está prudente em não enfiar o Paraná em 35 anos de um contrato falacioso. Vitória do Paraná. O que conseguiu-se em 60 dias, em 4 anos não foi feito. Ou vocês esqueceram que o governo do Paraná assinou um termo de entendimento em 13 de agosto de 2019 e está desde 2019 até 2021 debatendo secretamente com o governo federal o pedágio do Paraná. O pedágio só veio a público quando teve a obrigação de ser apresentado no começo de 21. 20 audiências públicas da frente parlamentar. E eu quero aqui saudar todos os deputados, sem distinção de partido, sem distinção de ser governo ou oposição. Fizemos as denúncias que cancelou o modelo de outorga. E agora vamos lutar junto para mudar o modelo de aporte. Se for uma escolha que tem uma demanda judicial, se pode ser acatado a letra do Tesouro Nacional ou o aporte, que ambos fiquem só para as obras e que seja devolvido ao final. Teremos um pedágio mais barato. E é esse o nosso compromisso. E deputado Hussen, se alguém estendeu a mão para o Estado, foi o governo federal, foi minha pessoa. Eu nunca me recusei a conversar. Só que eu não posso dizer que a gente vai se intimidar com a ameaça do governo, do Estado. Aliás, a postura do governo em falar isso é ruim. Para o diálogo franco que está tendo. Esqueçam isso. Nós estamos aqui para solucionar o problema. O pedágio não é problema do Ratinho mais. Não é problema do Lula. É problema de todos nós. Sempre foi. Era do Bolsonaro, era do Ratinho, do povo do Paraná e continua sendo. Se a gente não entender isso, não vai avançar. E hoje, de verdade, mais do que nunca, tem coisas na vida que fazem a gente abrir o olho. E eu entendi muito do que está acontecendo desde o começo do ano para cá. Postura desse tipo, postura agressiva, postura de ameaça, nunca construiu nada. Todas as soluções da história do Brasil que deram certo, governos, independentes de partidos, foram construídos no diálogo. Tem que sentar e dialogar. Eu sou a favor. Se inclusive Vossa Excelência quiser, eu marco a audiência, vou com o governador, nós vamos sentar com o ministro da Casa Civil, todo mundo junto, os deputados, todos os deputados que quiserem, com os ministérios, vamos resolver. O que não dá é para a gente ficar no discurso falando que vai fazer uma coisa e depois, das outras formas que a gente viu hoje aqui, fazer outra. Chega! Tudo tem limite. Tudo tem limite. As rodovias precisam de zelo, precisam de investimento. E a primeira coisa que nós tratamos na reunião ontem, né, deputado Romanelli, foi porque o governo federal, via DENIT, comece a aplicar os 700 milhões para poder tapar os buracos. Porque independente do modelo ser apresentado essa semana, ou semana que vem, ou daqui a um mês, não vai dar tempo de começar os pedágios funcionarem e acabar com o problema. Então tem que ser feita a manutenção. E o governo do Estado tem que entender isso. A eleição já acabou.
O Lula já ganhou a eleição. Tem que aceitar esse entendimento. E tem que entender que está tendo boa vontade. Deputado Arilson, 1 minuto para concluir. Se não tivesse boa vontade, o presidente do PT, que é o partido que governa aqui, que tem 7 deputados e deputadas estão aqui, não estaria aqui falando isso. Se vocês querem, de fato, resolver o problema do governo, do povo paranaense, a hora é agora. A hora é agora de entender que o objetivo é o mesmo. A propaganda que eu vejo do governo é que quer pedágio barato, é que quer obras. A nossa sempre foi essa. A frente parlamentar sempre quis isso, nunca quis nada diferença. E não existe essa história de pedágio caipira. Ninguém aqui defendeu um pedágio sem obra. Para com esse discurso falho. Ouça a voz da rua. Se não ouvir a voz, saia no asfalto e sinta os buracos, o mato. E vejam o quanto estão empurrando o povo paranaense para o perigo, por falta de diálogo, ou de aceitar um diálogo franco e fraterno, à disposição, em nome do Lula, para resolver o problema no Paraná.